Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja feliz, eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Eu estou feliz, estou muito contente porque eu estou de volta e esse já é o terceiro vídeo desta semana abençoada. Sem contar que hoje é sexta-feira, né? Quem não gosta de uma sexta-feira? Quem não gosta de um final de semana? Tenho certeza que você ama. E hoje é um vídeo inédito sobre algo que eu nunca trouxe aqui no canal, isso mesmo. Hoje eu vou contar um pouquinho as partes principais da biografia de uma grande mulher que nos ensina muito. Hoje, a estreia desse quadro aqui no canal sobre biografia, a homenageada do dia é Joana d'Arc, isso mesmo. Já ouviu falar sobre Joana? O que você sabe a respeito de Joana, da história dessa mulher tão maravilhosa? Talvez você escutou boatos negativos e acreditou por toda a sua vida, mas talvez hoje eu venha quebrar esses boatos e você vai ver o quanto essa mulher foi incrível na história. Bora aprender um pouquinho? Então, simbora, vamos lá. Joana d'Arc nasceu há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, isso mesmo. Joana nasceu no ano de 1412. É tempo, hein, gente? Fala sério. Joana era caçulinha de 4 irmãos, nasceu em uma pequena vila lá na França. E Joana era filha de agricultor e de artesã. Por mais que Joana cresceu em um contexto muito difícil da história, a família dela era bastante religiosa, frequentava muito a igreja, então ela conhecia muito a respeito de Deus. Eles eram bem religiosos e frequentavam bastante a igreja. Por que, Betânia, Joana nasceu em um contexto difícil da história? Porque quando Joana nasceu, estava acontecendo o período da 100 anos, da Guerra dos 100 anos, isso mesmo, da Guerra dos 100 anos. Tinha dado um pequeno branco, mas já lembrei. E a Guerra dos 100 anos, não sei se você já ouviu falar, se você lembra disso, se você estudou ou não, mas era luta contra Inglaterra e França. Eles lutavam, a Inglaterra queria dominar a França. E Joana nasceu nesse período. Joana disse que as crianças daquela época eram crianças tratadas como adulto e também que as crianças costumavam se ferir, mas não brincando, se ferir gravemente. Então, o contexto deles crescerem em guerra fez com que eles crescessem de uma maneira diferente. Não era o habitual e não era o tradicional. Aos 13 anos de idade, muito novinha ainda, Joana teve a sua primeira visão. Isso mesmo, Joana passou a ter visões e também ouvir vozes. E Joana dizia que era visitada, a primeira visita que ela teve, ela estava no jardim da casa de seu pai e foi visitada pelo arcanjo Miguel. Sabe o que Joana disse? Que essas visitas frequentes diziam para ela, levavam uma mensagem para ela que dizia: Joana, você precisa se juntar ao exército para lutar, para ajudar o rei Carlos VII. E ela disse que não foi só uma vez, foram várias visitas e sempre dizia a mesma coisa a ela, que ela precisava lutar, se juntar ao exército. Então, Joana, com 16 anos, 3 anos ouvindo aí, e matutando, e pensando, será que é, será que não é? Até que ela decidiu tomar uma atitude. Isso mesmo, depois de muito ouvir por 3 anos, ela tomou uma atitude. Ela foi à cidade vizinha conversar com Robert, funcionário do rei Carlos VII. Contou o que acontecia e pediu que fosse introduzida a presença do rei. Mas Joana, claro, não foi ouvida de primeira, né? Porque quem é atendido de primeira? Se você tem muita sorte. Joana
tentou por várias vezes, até que ela conseguiu vencer aí Robert pela canseira e pela persistência. Certo dia, Robert falou: tudo bem, Joana, vem. Preparou um cavalo para ela, preparou homens para que escoltassem ela, militares, e Joana foi. Para chegar na cidade do rei Carlos VII, Joana, a viagem durou 11 dias. Mas antes de que Joana fosse conhecer o rei, ela teve uma ideia. Ela resolveu cortar os seus longos cabelos, fez um corte aí masculino e também trocou as suas roupas de mulher por roupas masculinas. Ela pensou que assim o rei levaria ela mais a sério, até porque naquela época, infelizmente, a mulher não era muito valorizada. Então, Joana viajou esses 11 dias e enfim chegou para conversar com o rei. E você acha que o rei recebeu ela? Não recebeu? Claro, o rei recebeu uma moça de 16 anos que não sabia, não era nem alfabetizada ainda, não lia, não escrevia, mas o rei recebeu ela na sua presença e escutou o que ela tinha para dizer. E acredite você ou não, o rei acreditou em Joana. Você acredita que o rei acreditou nas palavras de Joana e permitiu que Joana d'Arc liderasse um grupo de homens? Ela lideraria aqueles homens e ela que seria a capitã, a chefe, inclusive eu não sei o nome de quem lidera. Perdão, o nome de quem lidera um grupo para a guerra, mas ela foi isso, ela liderou. Imagine só, uma jovem de 16 anos, mulher, liderando homens para a guerra. Caramba, que incrível, né? E Joana, antes que o rei liberasse ela para guerrear, ela passou por testes, não foi fácil assim não, isso mesmo. Ela passou por testes pela igreja, inclusive teste para ver se ela ainda era virgem. Passou em todos os testes e foi lutar. Existem duas linhas que dizem. Uma diz que Joana não lutava, ela só dava os conselhos certinho. Uma outra linha diz que Joana lutava, assim, dava o seu sangue, dava o seu melhor. Como existem duas linhas também, os médicos da época de Joana, contemporâneos, dizem que Joana talvez sofria de epilepsia epilética ou esquizofrenia. Mas também existia outra linha que dizia que Joana realmente tinha esse dom maior, que ela tinha esses encontros com o divino. Depois de lutar, liderar o seu grupo, Joana conseguiu conquistar, ela e o grupo dela, a região de Orleans. Conseguiram conquistar essa região e cada vez Joana ganhava mais prestígio e mais credibilidade, porque tudo que Joana dizia acontecia, tudo que ela falava, eles escutavam, seguiam à risca e eles acabavam vencendo, acabavam conquistando o que eles tanto desejavam. Depois de várias vitórias sequenciais, o que aconteceu com Carlos VII? Ele foi consagrado, isso mesmo, ele foi consagrado à nobreza. Mas Betânia, ele já não era rei? Ele era, só que depois de muitas vitórias, ele conseguiu ser rei de todo o trono francês. E fizeram essa comemoração, né? Fizeram essa consagração a ele para ser a realeza. E Joana deu uma pequena palavra que eu trouxe aqui para nós. Eu vou ler aqui, ó. Joana disse assim, fez um discurso, disse assim nessa comemoração. Quando o rei Carlos foi coroado e consagrado. Gentil rei, agora foi executada a vontade de Deus, que desejava que os cercos de Orleans fossem levantados e que você fosse trazido a Reims para receber a sua sagrada consagração, mostrando que você é um rei de verdade, a quem o reino da França pertence. Lindo, né? E quando eles estavam todos felizes com essa consagração, com essa coroação, voltando, infelizmente,
Eles não estavam esperando isso, fizeram uma emboscada para eles. Isso mesmo, o Duque de Borgonha preparou uma emboscada e capturaram a Joana d'Arc. Isso aí. Ela foi capturada no ano de 1430 e ficou presa por um ano. Fizeram o julgamento até que a sentença acontecesse. Ela ficou presa por um ano. Imagine só o que aquela jovem passou, presa no território inimigo, o que ela passou. E eles perguntaram bastante. Uma das dúvidas e da grande questão que cerca a história de Joana d'Arc é como ela entrou na presença do rei e como ela fez com que o rei acreditasse nela. Perguntaram isso muito para ela, mas ela não disse, ela só disse que foi um sinal sagrado divino que aconteceu para que o rei acreditasse nela. Então, infelizmente, chegou o dia da sua sentença. E Joana foi condenada a ser queimada viva. E as acusações a respeito de Joana eram todas de cunho religioso, dizendo que ela era bruxa, herege, blasfema. Mas por que eram essas as acusações? E o medo do pessoal da Inglaterra é deixar claro que Deus estava do lado dos franceses. Então inventaram que Joana era uma bruxa, herege. E quando ela estava sendo queimada viva, gritavam bruxa, herege, blasfema. Mas diz a história que Joana clamava pelo nome de Jesus. Até o último suspiro da sua vida, Joana clamou o nome de Jesus. Joana, então, infelizmente, morreu aos 19 aninhos de idade. Anos depois, em 1456, Joana, religiosos viram a história, revisaram toda a história de Joana e a inocentaram. Isso mesmo, o Papa Calixto III inocentou Joana e no século XVI, muitos anos à frente, o imperador Napoleão Bonaparte fez com que Joana se tornasse um símbolo nacional da França. E aí, gostou da história? E aí, te inspirou? Que história, que legado que Joana d'Arc nos deixou. Mas, como o nome do meu quadro, como o nome do meu canal, agora nós mudamos, como agora é sobre o meu ponto de vista sobre, chegou a hora de dizer o que eu penso dessa história. Para começar, eu acho uma história muito surreal. Eu acho um roteiro de um filme incrível. Pare para pensar. Uma menina de 16 anos lutando com os homens naquela época, sabe? Ela é um símbolo de força para as mulheres. Uma menina que resolveu entregar a sua vida, porque você pode acreditar, você é livre para acreditar no que você quiser. Que realmente Joana não tinha essas visitas. Eu acredito que ela era visitada, sim. Eu acredito que ela tinha essas visitas e que direcionavam a ela. Ela poderia ter vivido os dias dela na terra e falado, não, eu sou só uma moça e eu vou viver como todas as moças. Mas ela resolveu seguir o que ela foi direcionada. O que me impressiona mais nessa história, tudo é incrível. Como Joana entrou na presença do rei, como o rei deu ouvidos a Joana, tudo é incrível. Mas o que me impressiona é quando no discurso dela ela fala, rei, agora a vontade do Senhor Deus foi feita. Então Deus tem uma vontade maior para que tudo aconteça, mas ele também tem aquela vontade individual para a minha vida e para a sua vida. Por que não foi o rei Carlos VII que ficou famoso? Porque foi Joana d'Arc que ficou famosa. Gente, ela nasceu em 1412, hoje nós estamos em 2021 e eu estou contando a história dela para você. Por que ela entrou para a história? Porque Joana resolveu fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ela lutasse, é que ela guerreasse, é que ela levasse um recado especial para o Carlos VII. Ela cumpriu a vontade de Deus. É isso que me impressiona na história de Joana d'Arc. Morreu novinha, aos 19 anos de idade, morreu. Mas com 19 anos de idade, ela marcou a história e deixou um legado na terra. E aí?
Qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Ou é apenas fazer o que todo mundo faz? Ou tem algo diferente para você, como teve para Joana? Eu quero um dia deixar um legado também. Eu quero um dia cumprir a vontade de Deus e a missão maior que Ele fez para a minha vida. O vídeo de hoje foi esse. Gostou? Fez sentido para você? Foi um vídeo interessante? Você não conhecia a história de Joana? Eu espero que você tenha se inspirado com essa linda história. Desejo a você um final de semana muito incrível, muito perfeito. E aguardo você, sabe que dia? Segunda-feira tem mais! Beijo no seu coração. Fica com Deus e tchau, tchau!